Avivar, momento de palavra, unção e avivamento com o apóstolo Robson Martins, que vão marcar a sua história. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo. Quantos de vocês aqui já leram este livro aqui? Levanta a mão aí. Se você não leu, compre este livro aqui. Já lemos muitos livros de oração, mas este livro aqui, ele tira o crente da cadeira, coloca na rua para evangelizar, te desperta na madrugada e te traz o fogo do último tempo. Compre este livro, ele é precioso. De todos que o nosso paizão já escreveu, esse aqui, nós temos um carinho muito grande por este livro aqui. Forjados para a última hora. Eu quero ler um trecho dele no capítulo 8. No capítulo 8, na página 64. Amadurecendo a posição na intercessão profética. Só 2 parágrafos. A igreja está sendo chamada a dar ouvidos ao mandato da intercessão, ao favor das almas que estão sendo tragadas pelas portas do inferno. Enquanto não colocamos os fundamentos da igreja sobre a rocha, não podemos combater as portas do inferno. Precisamos de poder e autoridade para enfrentar a guerra pela salvação das almas e para manter a igreja protegida contra os poderios do inferno. Os meus olhos têm contemplado há anos as dimensões tenebrosas que tive que entrar e conhecer, para ser portador da revelação e da autoridade espiritual que carrego. Se tem algo sério a ser falado, é a realidade da grande guerra que estamos enfrentando nesses últimos dias. Durante anos, desde a minha juventude, o Senhor permitiu passar por muitos vales da sombra e aflições angustiantes na guerra contra os demônios. Com o passar dos anos, fui entendendo por que de tanta guerra espiritual. O Senhor estava me forjando para os tempos que estamos vivendo, pois para a liberação atual, teremos que ser generais de guerra para suportar o combate contra as portas do inferno. Lucas capítulo 9. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios e para curarem todas as enfermidades. E você diz amém? Pode tomar o teu assento aí, em nome de Jesus Cristo. Se tem algo que deve ser falado, deve ser tratado, certamente é a oração. Você nunca vai ser maior do que a tua vida de oração. O seu chamado, ele não começa no microfone. O seu chamado, ele não começa pregando para grandes holofotes ou grandes cruzadas ou algo assim do tipo. As pessoas, elas querem pular etapa, mas não entendem que o seu chamado, ele começa no secreto da oração. O seu chamado, ele começa no secreto da rendição. O seu chamado, ele começa quando você se tranca no seu quarto, você fala com teu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, ele se revela forte para você naquele lugar. As pessoas, elas não entendem. Os religiosos, a grande massa, ela não entende. Cantar é bom, louvar é bom, pregar, maravilha, Deus te dá o dom. Mas se isso não estiver fundamentado na vida de oração, você não pode ir muito longe no teu chamado e na sua convocação. Então nessa época, o Espírito Santo está nos chamando, acima de tudo, a ser intercessores. Fala assim, intercessores da minha casa, da minha família, da minha igreja, da minha nação. Abre para mim, por gentileza, Abacuque capítulo 1. E eu quero me basear nesse texto aqui. Quero conversar com vocês um pouquinho, dialogar sobre a intercessão. Aquilo que o Espírito Santo ele tem falado ao meu coração, tem falado à igreja. E a palavra do Senhor diz, escute, ouve aquilo que o Espírito diz à igreja. Nesse tempo tenebroso é necessário a gente ter uma vida de intercessão. Nós não chegaremos muito longe no nosso chamado, no nosso desígnio, no nosso propósito, se nós não tivermos uma vida de intercessão. O fogo aqui que você recebe é muito bom. A ativação que você recebe aqui, que é te dada, este fogo que já está sobre este teto, é muito bom. Há um céu aberto aqui. Você pode entrar, você pode puxar, você pode receber. Mas você só consegue manter este fogo se você tiver constância na vida de oração. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte em Abacuque capítulo 1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Em hebraico, Shabacuque. Nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta:
Ó Yahweh, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me dê ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que traga alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, de discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Resposta do Senhor. Então contemplai as nações e atentai-vos. Maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude, que não conseguirei acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Aleluia. Coloca no capítulo número 2 para mim. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que Yahweh o Senhor me dirá e que resposta eu receberei aos meus questionamentos. Pode deixar aí, pode deixar. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahweh o Senhor me dirá e que resposta eu receberei aos meus questionamentos. E você diz amém. Glória a Jesus, você que pode, vamos orar em línguas. Intensifique, intensifique. Erepequetococitequia, elevasandricaia, rositequi, rotequemandaracatorocia, alevacelebedecaia, elebedecadorocite, elebedequia, porque é tempo de nós levantarmos a espada da intercessão, a espada do clamor, a espada do jejum, a espada da oração. Elevasanderebederequia darassúria, elepacassúria dequeia, elebadaraçu delebedecaia. Aleluia, aleluia, te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença, Pai, pela tua glória, meu Jesus amado. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu quero falar um pouco sobre intercessão, entrando na dimensão da intercessão. Há uma grande diferença entre oração e intercessão. Oração é aquilo que te leva até o Pai. Você entra no teu quarto, você fala com teu Pai que está em secreto. Você escuta do teu Pai que está em secreto. Mas o papel do intercessor ele é um pouco diferente. A intercessão ela é um tipo de oração. Assim como nós oramos agora, nós entramos na dimensão da intercessão em línguas. Você liberou o seu espírito falou, seu espírito clamou. Só que a intercessão, o intercessor, ele tem uma natureza que o próprio Espírito Santo ele coloca dentro dele. O que é o intercessor? O intercessor é aquele que protege. O intercessor é aquele que é sentinela. O intercessor é aquele que vigia. O intercessor é aquele que está posicionado estrategicamente contra as portas do inferno. O intercessor, ele tem uma natureza diferente, por quê? Porque o intercessor, depois de um tempo que ele passa em intercessão, ele começa a alcançar algo, discernimento espiritual, para discernir segundo aquilo que o Espírito quer que ele ore. E é por isso que é muito importante, a gente está muito posicionado neste último tempo na intercessão. Porque bem verdade é que o mundo está uma loucura. Bem verdade é que você olha lá fora, guerras. Hoje eu conversava com um tio meu de sangue, o irmão Alex estava ali comigo ali. E foi colocado uma venda, infelizmente, no olho daqueles que estão nas trevas. Ou seja, as camadas das trevas, elas estão atacando de todo lado. É na política, é em casa, é nas escolas. Se você vê, está uma loucura, a insanidade mental que chegou a este mundo. Perceba, olhe comigo, reflita comigo um pouco. Então está normal para o mundo, para a política, você tratar bem um golfinho. Mas uma criança, você pode ter o direito lá na barriga da mãe dela, colocar uma injeção e tirar os braços e tirar as pernas com aquela criança viva. A corrupção humana chegou
em um grau de tal forma de perversidade que nós, como igreja, precisamos estar estabelecidos e posicionados na intercessão. Há um chamado neste tempo. O homem, ele ficou olhando para o homem ele ficou olhando para a política, o homem ele ficou olhando para a esquerda, para a direita. Sim, nós temos o nosso posicionamento como igreja, e nós temos que se posicionar. Só que a igreja, ela não luta apenas com as armas terrenas. A igreja, ela está travando uma guerra nas regiões celestiais. Você como igreja, eu como igreja, nós precisamos estar muito bem posicionados no papel de intercessor dos últimos tempos. Não houve tempo como esse. Não houve tempo a qual preste a trombeta está a tocar. Não houve tempo a qual a calamidade está em todo lugar. É pai matando filho, é filho matando pai. São crianças que são vendidas. São pessoas que são jogadas na vala por nada. E eu e você temos que estar bem posicionados com o nosso papel de intercessor. Se nós não intercedermos, se nós não ficarmos na torre de vigia, a nossa família vai padecer. Os nossos filhos, eles vão padecer. E naquele dia nós vamos pagar o pato. Por quê? Porque nós não estávamos posicionados como Abacuque em intercessão. Fala assim, eu tenho que interceder. Eu tenho que ser um intercessor. É necessário, querido, nós se posicionarmos como igreja. É muito bom nós virmos aqui, nós trabalhamos na igreja, nós fazemos algo para Deus. E às vezes, muitas vezes nós pensamos que está tudo bem. Se nós não estivermos orando, se nós não estivermos intercedendo, não basta fazer para Deus se não estiver com Deus. Não basta fazer para Ele se não estiver com Ele. Isso, os espíritas eles fazem muito bem, eles já vão lá, dão alimento. Nós como igreja temos que interceder. Nós como igreja temos que orar. Nós como igreja temos que paralisar as obras das trevas e implantar o reino de Cristo. Você tem esse papel. Eu tenho este papel. Essa palavra sentinela que é usada aqui em hebraico é mishmeret. O significado dessa palavra é posto de guarda, vigilância, lugar de observação, turno de guarda, responsabilidade. Uma vez que você se torna um intercessor, agora Deus demanda de você uma responsabilidade. Uma vez que você se torna um intercessor, você não ora apenas pelas suas causas, mas também você pega a causa do próximo. Os maiores ganhadores de alma são intercessores. Os maiores mulheres e homens de oração que você vai conhecer são intercessores. O pai espiritual dessa casa, se você passar uma noite com ele, nós como filhos, passamos as noites com eles, às vezes, ele passa a noite inteira intercedendo, a noite inteira chorando, a noite inteira clamando. É por isso que os intercessores, eles têm fruto. E você como intercessor, eu como intercessor, nós temos que dar fruto. Você quer saber se uma obra ela é boa? Se você quer saber se uma obra ela é santa, veja os frutos. Tem que ter fruto de santidade. Tem que ter fruto de colheita. Tem que ter fruto de milagres. Tem que ter fruto de salvação. Tem que ter fruto de rendição. Tem que ter o Espírito Santo agindo. Esse mover que você vem aqui não vem por acaso. Ele vem através de madrugadas de anos de intercessão. Ele vem através de madrugadas de anos de rendição. Ele vem através de madrugadas de anos de clamor. Não vem por acaso. Os dons, eles não são dados por acaso. Os milagres, eles não acontecem por acaso. Eles acontecem porque por trás existe uma grande demanda de intercessão. Se você reparar bem, não há vitória sem intercessão. Você pode vir aqui, você recebe uma palavra profética, o pastor, o ministro, o profeta, ele coloca a mão na sua cabeça. Ele te dá uma palavra profética, pode desatar muito algo na sua vida. Isso é muito bom, você pode receber uma ativação. Você pode sair daqui ativado e pode ministrar os dons. Você pode receber transferência? Pode. Mas você não consegue manter por muito tempo ela se você não tiver uma vida de oração. Você não consegue manter por muito tempo a unção se você não tiver uma estrutura de intercessão. Porque aonde tem poder, ali também é um adversário, porque ele está ao nosso derredor. E neste tempo nós estamos guerreando a todo vapor, querido. É a feitiçaria, são as pessoas que falam mal do mover do Espírito, são as pessoas que falam mal sem conhecer, degrinem a imagem dos outros pela internet. Está cheio de juiz, mas eles não vêm nesse altar pagar um preço de intercessão. Eles não têm as madrugadas de intercessão. As maiores experiências que você vai ter não é através da teologia, é quando você se tranca no teu lugar secreto e tem uma madrugada de intercessão. Este fogo de intercessão, ele te toma, porque agora você já assumiu uma responsabilidade diante da torre celestial do Senhor Jesus.
Quem são os intercessores? Os intercessores são as pontas da flecha de Jeová. Os intercessores são aqueles que estão na frente da guerra. Os intercessores são aqueles que pegam o posto de vigia e eles não saem de lá enquanto o Senhor não falar, enquanto não haver resposta. Talvez na sua vida algo está travado, mas nessa noite, pelo espírito de intercessão, chegou a hora de tu levantar tua espada e ir para a frente da guerra e vencer. Há um fogo de intercessão. Nós como igreja temos que ter esse fogo. O avivamento não vem sem fogo. O avivamento não vem sem fogo de intercessão. Se não tem fogo de intercessão é apenas palha. Mas se tem fogo de intercessão, tem milagres, tem salvação, tem rendição, tem o mover do Espírito. E neste tempo o Senhor está levantando os intercessores. Nesse tempo o Senhor está levantando os rendidos. Nesse tempo não é época daqueles grandes ilustres. As pessoas agora, só quem é homem de Deus é um profeta, um apóstolo, tem que ser um pastor, tem que ser um mestre, um evangelista, ou até mesmo agora, né, tem que ser um querubim. Não é sobre isso, querido. É sobre homens, discípulos, mulheres que estão rendidos em oração. É aqueles que estão rendidos em oração. É aqueles que estão rendidos em intercessão. Uma vez que Deus te torna um intercessor, Ele vai gerar dentro de você as aflições de Cristo. Assim como Abacuque, ele chorava, ele clamava. Ele via a nação de Israel estava terrivelmente tomada pela prostituição, estava terrivelmente tomada pelos ataques que vinham da Babilônia. E este homem, ele começa a clamar. Ele falou: Deus, o Senhor está vendo a minha intercessão. Deus, eu estou clamando e nada acontece. E muitas vezes o intercessor, ele vai ter que se deparar com essa realidade. Muitas vezes o intercessor, ele vai ter que se reparar com os problemas. Porque uma vez que você entra na intercessão, você tem que entender que agora você vai entrar em um lugar de guerra espiritual. E este lugar de guerra espiritual, ele vai demandar de você uma responsabilidade. Não é apenas um dia interceder, não é apenas um dia orar. Todos os dias você vai ter que estar na torre de vigia. Todos os dias você vai ter que estar colocando lenha nova. Todos os dias o fogo arderá continuamente no altar e não será apagado. Alavassundreque, talvez o Senhor nessa noite está te chamando para uma vigília de madrugada. Talvez nessa noite o Senhor está tirando as redes sociais e te chamando para o teu lugar em secreto, para ativar em você o teu chamado, o teu desígnio e o teu propósito. Você vai sair daqui com esse fogo de intercessão na sua vida. Você vai orar diferente, você vai clamar diferente, você vai jejuar diferente, porque é tempo do Senhor estabelecer um novo altar de intercessão na tua vida, aonde o fogo velho ficará para trás e o novo fogo arderá sobre o altar. O intercessor é o vigia de Deus. É aquele que zela pelo corpo de Cristo em oração. Os intercessores são a frente da guerra do exército celestial. A envergadura do intercessor é diferente, porque o intercessor apenas ele não faz para Deus, mas ele está com Deus por meio da obra. O que revela que uma obra é verdadeira é se o pastor, é se o ministro, ele faz a obra com Deus. Não adianta fazer para Deus se você não fizer com Ele. Você tem que estar com Ele, você tem que orar com Ele, você tem que conversar com Ele, você tem que ouvir e ver aquilo que Ele está falando e trazer para a terra. É isso que o intercessor faz. Ele está no posto de guarda, ele vigia, ele é o sentinela, lugar de observação. Olha o que significa essa palavra. Os sentinelas antigamente eles ficavam em cima da muralha de Israel, ou de qualquer outro país, eles ficavam com um chofar na mão. Quando o inimigo estava vindo de longe, eles já apitavam um chofar, eles eram os vigias. Ele falava: olha, o adversário ele está vindo. Ele já avisava o povo para se preparar para a guerra. É isso que o intercessor faz. Ele tem um discernimento, ele vê quando está chegando a guerra. É por isso que você tem que interceder. Porque se você quer entrar no teu chamado e no teu destino profético, seja o teu chamado qual for, você vai ter que interceder. Porque isso vai te trazer um dom chamado discernimento espiritual. E o dom de discernimento espiritual, uma vez que você acessa ele, você consegue ficar sensível às coisas do Espírito. As movimentações do Espírito, ela começa a aumentar à sua volta. Você começa a ver, você começa a ouvir, você começa a sonhar, você começa a discernir. Nada mais começa a te enganar, porque antes de chegar perto de você, você já está vendo. Você já está paralisando, você já está intercedendo, você já está colocando uma estaca na muralha. É isso que o intercessor faz.
esse fogo ele começa a aumentar. Conforme você vai orando, conforme você vai jejuando, conforme você vai clamando, conforme você vai crescendo, conforme o fogo vai aumentando, o discernimento ele vai sendo estruturado e o teu chamado ele vai sendo desatado. O maior chamado que você pode alcançar é de filho, é de discípulo, mas é também de intercessor. O Senhor, Ele procura intercessores. O Senhor procura aqueles que podem contar. Os intercessores, eles são amigos de Deus. Os intercessores, eles escutam a Deus. Os intercessores trazem a esfera do céu para a terra. Todo ganhador de alma, ele é intercessor. Ele tem que ser intercessor. Todo apóstolo, profeta, como nosso apóstolo, paizão dessa casa aqui, tem que ser intercessor. Todo pastor, evangelista, mestre, diácono que se preze, ele tem que ser intercessor. Obreiro que se preze, filho de Deus que se preze, ele tem que ser intercessor. Você tem que interceder, você tem que orar, você tem que ter as dores de Cristo através do seu peito fluindo. Você tem que sentir aquilo que o Espírito Santo, ele começa a te revolver na madrugada. Esse fogo, ele não te deixa dormir. Você começa a acordar na madrugada e clamar pelas almas. Uma vez que o fogo de intercessão vem sobre você, você não consegue dormir. Este fogo ele começa a te ativar na cama. Você deita na cama, mas o fogo ele te pega. Você está em casa na pia, mas o fogo ele te pega. Você está no trabalho, mas o fogo ele te pega. É a demanda do céu vindo sobre teu espírito, porque agora você virou o intercessor profético. Aleluia. Quantos aqui já estavam para dormir, o fogo te pegou? Quantos aqui já estavam para dormir, ver aquele fogo na cama, te pegou, o Espírito Santo te chamou para orar, você estava comendo, Deus falou, deixa este prato, porque é os gemidos do Espírito, é a demanda do céu vindo sobre você, para que você clame pela tua família, pela tua nação, pela tua igreja. Eleva sundrequia, Isaías 59:16. Os intercessores, eles são os escolhidos de Deus para manifestar a obra dele na terra. Os intercessores são aqueles que carregam e dispensam os milagres de Deus na terra. O intercessor ele tem que estar posicionado estrategicamente. Todos nós temos uma hora de intercessão. Todos nós temos uma hora no nosso dia que Deus fala mais com você. Não negocie, não negligencie essa hora de oração. Talvez seja na madrugada, talvez seja às 5 horas da tarde, talvez seja meio-dia, como muitos, talvez seja 6 horas da manhã, talvez seja 3 horas da madrugada, e há um mistério nas 3 da madrugada e na meia-noite. Talvez especificamente o Senhor te acorde nessa hora, porque é nessa hora que o céu ele quer falar com você, porque é impossível você vencer uma grande guerra sem antes ter uma grande batalha. No mundo espiritual, há sempre uma base, onde 2 reinos guerreiam, e através desses reinos que guerreiam, o intercessor tem que estar muito bem posicionado para selar os portais da madrugada e desatar as obras da eternidade na terra, para trazer os desígnios para a terra, para trazer o fogo para a terra. Alavassutricaia. Isaías 59:16. O Senhor procura intercessores, e ele viu que não havia ninguém, e admirou-se que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou seu próprio braço para trazer livramento e a sua retidão como apoio. Coloca para mim Ezequiel capítulo 22:30, por gentileza. Ezequiel capítulo 22:30. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Fala assim: Deus procura intercessores. Deus não está procurando grandes pessoas. Deus não está procurando aquele que sabe falar mais, ou aquele que sabe falar menos. Deus não está procurando nem sequer os seus dons. Deus ele está procurando pessoas que estão com o coração rendidos e quebrantados. Pessoas que sabem que nada são, mas diante daquele que é tudo não pode nada, e diante das coisas eternas, as coisas visíveis têm que se dobrar. Aqueles que sabem que não são nada, mas mesmo que eles sabem que não são nada diante do Altíssimo, como a palavra diz, Ele te constituiu como reino e sacerdócio. Sacerdócio é aquele que sacrifica. O rei é aquele que exerce domínio e autoridade através de uma terra conquistada. Os intercessores são aqueles que exercem domínio através de atmosferas conquistadas.
É por isso que você tem que conquistar a atmosfera do teu bairro, a atmosfera da tua casa, a atmosfera da tua igreja, através da intercessão. É impossível você obter grande vitória se você não tiver uma vida de intercessão. Deus pode até tirar algo, Deus pode tirar uma grande vitória, Deus pode ele até visitar as tuas finanças, mas as maiores milagres de Deus, aquilo que Ele tem para os filhos dEle, o teu grande chamado, você vai ter que travar uma guerra através da intercessão. Porque Satanás, ele sabe que uma vez que um homem, uma mulher, ele entra nos portais da intercessão, haverá uma grande guerra. Assim foi com Daniel, assim foi com Davi, assim foi com os homens de oração, assim foi com o apóstolo dessa casa. Eles tiveram que travar uma grande guerra através da intercessão. Você nunca vai alcançar o ápice do teu chamado se você não tiver uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de intercessão, as coisas elas andarão em ciclo. Mas uma vez que você estabelece uma vida de intercessão, querido, as portas começam a se abrir. O desígnio do Senhor começa a descer. Os anjos eles começam a te visitar. O ambiente profético é te dado. E agora você acessa uma chave do céu. Você acessa uma chave do céu. Você acessa. Porque a palavra diz em Mateus capítulo 18, versículo 18. Com certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra também terá sido desligado no céu. Fala assim: Deus me deu a chave para ligar e desligar. O intercessor é aquele que liga e desliga. O intercessor é aquele que traz para a terra aquilo que está no céu. O intercessor é aquele que traz para a eternidade aquilo que é para a terra, aquilo que está na eternidade. O intercessor é dispenseiro dos segredos de Deus. E neste último tempo, o Senhor está te levantando para ser um intercessor, para tomar tua guarda. Há um novo chamado na oração para a tua vida. Há um novo ápice para o teu chamado. Há um novo ciclo para o teu chamado. Há um novo ciclo para a tua família. Há um novo ciclo para a tua empresa. Porque o Senhor vai te tomar na oração. O Senhor vai te tomar na intercessão. O Senhor está te forjando para a última hora. Todos os grandes avivamentos, eles aconteceram através da intercessão. Homens e mulheres que eles clamaram, jejuaram, buscaram a Deus em intercessão. E eles entenderam que só havia uma brecha, só havia algo que poderia desatar as portas da eternidade. Era a oração. Não tem como você evangelizar sem oração. Não tem como você ganhar alma sem oração. Não tem como você pregar no púlpito se você não tiver uma vida de oração, querido. A teologia é muito bom, você pode extrair conhecimentos dela ali, mas se não estiver fundamentado numa vida de oração é palha. O Senhor está chamando homens e mulheres que têm intimidade no secreto, através da vida de intercessão. As maiores intimidades você não aprende no livro, você aprende no seu quarto em secreto em intercessão. Você aprende no monte, você aprende quando você se abstém da terra para receber aquilo que é do céu. Às vezes Deus está te chamando para uma vida de oração, às vezes Deus está te chamando para a madrugada, às vezes Deus está te chamando para um jejum específico, para que você destrone os adversários que lutaram contra a sua geração. E isso só vai ser desatado através da vida de intercessão. Êxodo capítulo 17, versículo 10, Riquelme, por gentileza. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Aleluia! Este aqui é o papel do intercessor. Moisés, ele era um homem de oração. O que fez Moisés ser um profeta como não houve outro na Bíblia? Certamente era a vida de oração. Enquanto o povo não quisia seguir Moisés, Deus ele chamou o povo para o monte, falou: sobe, eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdote. Nenhum deles quis subir, apenas Moisés. Moisés entrou para o meio do fogo. Moisés entrou para dentro da vida de intercessão.
Moisés entrou para dentro da vida de intimidade. Moisés, ele entendeu que o lugar mais protegido que ele podia estar é dentro do fogo. Ele entendeu que ele tinha que estar no meio da nuvem de glória. E essa nuvem de glória só era revelado através do poder da intercessão. Quando Moisés entrava dentro da nuvem, ele saía diferente, ele saía mudado, ele saía brilhando, porque o corpo dele era cheio de glória. Homens e mulheres de Deus que carregam a dimensão da intercessão, o corpo deles é diferente, a palavra deles é diferente, a estrutura deles é diferente. Não é como o do homem terreno, não é como o do homem carnal. Mulheres que são cheias e dotadas do espírito de intercessão, elas falam diferente, elas veem duas esferas, elas estão te olhando e está vendo também um ambiente profético da sua vida, querido. Por quê? Porque o discernimento, a intimidade, aquilo que fez elas conhecerem Deus na sua essência, é revelado através da oração. Deus está chamando pessoas que têm intimidade, não apenas através de um livro, mas através da vida de oração. Deus está levantando uma igreja nessa época, que não apenas fala de Deus, mas vive com Deus, se esconde em Deus, e está com Deus. Eu quero saber se tem intercessores aqui. Tem intercessores, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que se colocam na muralha de vigia, aqueles que vão levantar um escudo na sua casa, na sua família, para que as obras das trevas, elas comecem a cair. E elas já estão caindo nessa noite. Elas já estão ruindo nessa noite, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela não prevalecerá contra a igreja, ela não prevalecerá contra a sua casa, ela não prevalecerá contra a sua família. É um culto profético que eu vou profetizar uma nova espada de intercessão sobre a tua vida. Elevasuteki, elepecandequebedecaia, elevassandrecaia, requepetecassuria, secaia. O Espírito de Deus está aqui. Quer ver se é um homem ou uma mulher de Deus? Mostre a vida dele de oração. Não é por palavras, não é através do que você ouviu, mas é através se tem rendição. Deus não procura os perfeitos, Deus procura os rendidos. Deus procura aqueles que estão na brecha. Deus procura os servos, Deus procura os filhos, Deus procura os discípulos. Deus procura homens e mulheres que são forjados do fogo da intercessão. Moisés, ele fez o que? Ele pegou o cajado, ele ficou com o cajado na mão. Enquanto ele estava com o cajado na mão, os amalequitas lá embaixo, eles perdiam a guerra. Se você for entender aqui, não precisa ser muito inteligente, há uma guerra espiritual aqui. Porque se ele colocava o cajado para cima, algo estava acontecendo. Eu quero que você entenda. E assim também é na terra. Às vezes tem algo travado na sua vida. Às vezes tem algo travado na sua família. Às vezes tem algo travado na sua finança. Há algo que você não entende. Há algo que luta. Há algo que resiste. Há um propósito nisso. Deus, ele quer que você entenda que por mais que você é filho, por mais que você venha na igreja, por mais que você tome a Santa Ceia, tenha comunhão com os seus irmãos, ou até mesmo por mais que você seja um ministro que nem eu, por muita misericórdia de Cristo, você tem que ter uma vida de intercessão. Você tem que travar aquilo que está te travando. Você tem que vencer aquilo que está te vencendo. Você tem que levantar a espada. Porque sem a espada você não consegue derrubar seus adversários. Sem o cajado de autoridade você não consegue derrubar os seus adversários. É por isso que você tem que estar vigiando nas portas da oração, para que Satanás ele não consiga mais influenciar essa área da sua vida. E antes que ele chegue, você comece a paralisar e dizer, e dar decretos: aqui não, na minha casa não, no meu ministério não. Mas o Senhor vai implantar dentro de você o espírito de oração. Esse fogo vai te tomar, não tem problema. Se não te tomou até hoje, vai te tomar. Ele vai te tomar, ele vai vir sobre a tua boca. Você vai orar como nunca antes, e os decretos da eternidade vão descer. Deus está procurando uma igreja intercessora que irá se posicionar como autoridade nas regiões celestiais, para trazer os desígnios de Deus para a terra. Se você pega o avivamento de Gales, se você pega o avivamento da Rua Azusa, 1904, o de Gales, 1906,
O que é que esses jovens faziam? O que é que esses homens faziam? O que é que essas mulheres faziam? O que é que o William Seymour fazia? Um homem de 43 anos, cego de um olho, negro. Naquela época existia segregação racial. Para você ter uma ideia, os negros eles não ficavam junto na igreja com os brancos, porque tinha acabado de ser abolido a lei da escravidão. Só que esse homem agora, ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a jejuar. Ele ora 6 horas por dia, por 2 anos. E ele começa a bater na porta do céu. Ele começa a bater na porta da eternidade. Ele começa a bater na porta da glória. Até que o céu se abre e o avivamento cai. Quem sabe Deus está chamando você para gerar um avivamento no seu ventre. Quem sabe este fogo que te acorda de oração, essa mulher grávida, é para gerar um avivamento dentro do seu ventre, que expandirá para as nações. Quem sabe não é você o William Seymour dessa época. Quem sabe não é você a Catherine Kuhlman dessa época. Quem sabe não é você a Amy McPherson dessa época. Quem sabe não é você o Davi Miranda dessa época. Você está aqui, amém? Amém? Este fogo vai ficar mais forte de oração na sua vida. Você vai entender que para você vencer é necessário uma estratégia profética e você se colocar posicionado como sentinela. Eleva sutrecaia. Ora em línguas, eleva sarabadarabacai. Eleba calavasuriquia. Elebede calavassandre que elebederequia andaramacaia. Rocosiquebetecata casutequebetecaia. Ah, se ele eleva sundrequia. Que elebadarabaxi derebederecaia. Aleluia. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 2. 2 Crônicas capítulo 20. Vai dando glória, vai dando glória. Ele está aqui. Ele pode te tocar aí. Ele pode te curar aí. Ele pode te restaurar aí. O fogo pode te pegar aí. O Espírito está aqui. E aonde o Espírito habita também é liberdade. Depois disso, os filhos de Moabe, os Moabitas e os filhos de Amon e os Amonitas juntaram-se com alguns meunitas e decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, Edom, do outro lado do Mar Morto. E eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade que é conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. E convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahweh. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém realizado na casa de Yahweh, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade do Pátio Novo e exclamou. Essa palavra gritou, tá, gente? Ó Yahweh, Senhor Deus de nossos pais, não és tu que habita soberano no céu? Não és tu que governa sobre todos os reinos e nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó Yahweh, não és tu que é nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste, e os habitantes pagãos dessa terra, não deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Josafá, ele entendeu que no meio da guerra espiritual, ele tinha que exclamar, ele tinha que clamar. Existem fases na sua vida que parece que não vai vencer a circunstância. Existe fase na sua vida que você parece que não vai vencer o adversário. Existem ciclos que talvez você esteja vivendo que você não consegue romper. E aqui é com todos nós aqui. Todos nós já passamos por um ciclo que foi difícil de romper. E se você não está passando agora, você já passou por ele. Porque há ciclos. Deus trabalha com o ser humano através de ciclos. Cada ciclo, ele te dá uma nova estrutura. Cada ciclo, ele te dá uma nova estatura. Cada ciclo, ele te dá um novo discernimento. Cada ciclo, ele te dá uma nova sensibilidade. E é impossível você ir para o próximo ciclo se você não aprendeu a lição do ciclo passado. Porque no ciclo passado você é aprovado. No ciclo passado é onde ele te espreme. No ciclo passado é onde ele te moe. Para quê? Para extrair aquilo que tem de melhor em você. A azeitona, para ela virar óleo, ela tem que ser esmagada. O pão, para ele virar pão, o trigo tem que ser amassado.
E é por isso que o Senhor trata assim também com nós, que somos seres humanos carnais falhos, homens, mulheres falhos. Ele trata o nosso caráter, para quê? Para que quando a gente chegue lá, a gente não venha se orgulhar daquilo que nós não podemos se orgulhar. Porque tudo que Deus te dá, há um propósito na terra. Todo dom que Deus te dá, há um propósito, não é para você, é para servir o próximo. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, não é para você, é para servir o próximo. Toda a condição financeira que Deus te dá, não é para você, é para servir o próximo. Então Deus, ele começa a tratar o seu caráter. Deus, ele começa a tratar a tua natureza humana. Por quê? Porque você pode ser muito bom pregando, você pode ser muito bom nos dons, você pode ser muito bom em eloquência, mas se você não tem o caráter de Cristo, para ele nada vale. É por isso que ele começa a te tratar no meio do processo. Porque é no meio do processo onde você se torna um verdadeiro homem e mulher de Deus. É no meio do processo que você extrai a sabedoria. É no meio do processo que você extrai o entendimento. É no meio do processo que você extrai a unção e o óleo do vinho novo. É no meio do processo que Deus te eleva, que Deus te exalta, que Deus te usa, que Deus te unge. Porque ele não pode ungir aquele que está cheio de si, aquele que está cheio de ego, aquele que acha que faz, que pode. Diante daquele que é tudo, nós não podemos nada. Diante daquele que é exaltado, está no alto sublime trono. Isaías, ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E essa palavra no original é pano de menstruação, querido. Então por isso é necessário que no meio do processo nós venhamos tremer e temer diante daquele que é altíssimo. Sabe, as pessoas acham que é fácil você vir aqui pregar. Não, queridos, às vezes a gente sobe aqui com o pé tremendo. Senhor, usa a minha vida porque tu sabe que eu não sou nada, mas o Senhor pode tudo. Porque é onde existe um altar de santidade, um altar de justiça, um altar onde sai maná para alimentar aqueles que necessitam, os pobres. Existe também santidade do Senhor, existe uma cobrança do céu. Você não está aqui por acaso, você não foi escolhido para essa casa por acaso, você não entrou como membro aqui por acaso. Há um propósito porque você está aqui, porque Deus está te levantando nessa geração. Assim como Gideão, há muitos Gideões aqui. Assim como Esther, você foi preparada para essa hora. É para essa hora, é para esse tempo. O tempo é agora, diz o Senhor. É uma noite profética, eu não sei você, eu vou profetizar. Eu vou abrir minha boca, eu vou clamar. É isso aí. É isso aí, elevaçu trequia, elepacalaçu tequepetecaia, elemambaracaia citequia. Enquanto você clama aqui, os seus inimigos caem. Enquanto você clama aqui, eles estão caindo. É por isso que é bom estar em igreja. É por isso que é bom estar em comunidade. Mesmo que tenha as diferenças, mesmo que tenha às vezes as resistências, mesmo que tenha os irmãozinhos mais difíceis, mesmo que tenha os irmãozinhos que são as bênçãos. Isso é igreja, querido, nós não somos perfeitos. Isso é igreja, nós não somos perfeitos. É isso que nos torna igreja. Não é um que é dono da revelação, é aquilo que compartilhamos, que traz a plenitude de Cristo na terra. Elevaçandre que lebedecaia. Josafá, ele ficou aflito. A palavra diz que ele começou a clamar. O ventre dele começou a encher de intercessão. Ele entendeu que aquele adversário ele não podia vencer sozinho. É por isso que ele chamou o povo. É por isso que Moisés chamou Arão e Ur. Porque as guerras nós não vencemos sozinho, nós vencemos em comunidade. Tem guerras que você não vai vencer no seu quarto sozinho. Tem guerras que você vai vencer em comunidade. Tem guerras que você vai vencer com seus amigos de oração, com seus amigos de intercessão, com Josué, com Uru e com Arão. Deus está colocando Arões na sua vida. Deus está colocando pessoas que vão clamar com você de madrugada. Deus está colocando intercessores. Você está aqui, você está aqui. Esse fogo vai ficar mais forte, ele não pode apagar. Ele tem que se intensificar. Ele tem que se intensificar. Elevassuricaia. Moisés entendeu que de trás daquela estrutura terrena, de trás daquela estrutura humana, de trás daquelas espadas que estavam batendo lá embaixo, ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte porque ele entendeu que não era algo terreno, mas era algo celestial.
Deus vai te dar discernimento para você discernir que nem toda guerra é terrena. Não é o teu parente que está te resistindo, é aquilo que está nele. E aquilo que está nele será paralisado através da sua oração. Ele entendeu, ele falou, opa, peraí, eu tenho que levantar meu cajado de autoridade aqui, eu tenho que ficar que nem Abacuque como intercessor aqui, eu tenho que entender que não é terreno, é celestial, a minha briga não é com o homem, é contra as potestades. A sua guerra não é terrena, a sua guerra é espiritual, e quando você vence lá, desata aqui, quando você vence lá, desce para aqui. Quando você paralisa cá, você recebe a vitória aqui. Algo que está sendo desatado aqui. Nós estamos lá, mas tem algo que está sendo desatado aqui. Há um movimento nessa noite do céu, de intercessão, que os adversários estão caindo. Você está vencendo lá, vai desatar aqui. Você está vencendo lá, vai desatar aqui. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, diz a palavra do Eterno. Por um caminho eles podem vir, mas por 7 eles terão que bater em retirada, porque contra Jacó não há mandinga e contra Israel não há encantamento. Eles não podem ficar de pé na sua vida. Uma vez que você se posiciona diante da muralha, eles vão ter que começar a cair, um por um eles vão cair. Eles vão sair da casa, eles vão sair da finança, eles vão sair do marido. Eles vão sair, porque você se posicionou como intercessora e como intercessor. Elevasutrecaia, que ele mandará baixida, elebedecaia. Porque a intercessão é uma guerra de altares. Toda vez que você começa a interceder, veja bem, não me deixa sozinho aqui, eu sei que acontece com você também. Começa uma resistência, não é verdade? O diabo vai fazer de tudo para que você não ore. O diabo vai fazer de tudo para que você não entre na intercessão. Aquilo que batalhou contra a sua geração vai vir com mais força. Os ataques eles começam a ficar em sequência. Em sequência, e sequência, e sequência. Por quê? Porque eles querem te cansar. Porque eles querem te tirar de um lugar de autoridade. Mas só que você tem que ficar nesse lugar. Você tem que entender que é agora que você tem que agir. É agora que você tem que resistir, como diz Pedro. Resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. A guerra espiritual é uma guerra de resistência. Porque quando você resiste, aquilo que você suporta é também aquilo que você vai herdar. Aquilo que você suporta é aquilo que você vai acessar. Eu não sei se você está entendendo, mas depois dessa guerra há uma grande bonança. Depois dessa guerra a tua família vai ser salva. Depois dessa guerra a tua finança vai desatar. Deus está falando com alguém aqui. Guerra de altares. Você vai ter que guerrear contra os pensamentos que lutaram contra a sua geração. Por quê? Porque eles vêm te afligir. Aquilo que estava no seu pai, na sua avó, na sua mãe, ele vem te afligir. Ele vem guerrear contra o altar da sua vida. Ele vem guerrear contra a sua mente. Ele vem guerrear contra os seus pensamentos. Ele vem colocar ofensa. E a ofensa é uma das maiores armas de Satanás. Coloca ofensa contra os seus parentes, coloca ofensa contra os seus irmãos. Coloca pensamentos de orfandade. Coloca pensamentos de desistência. Coloca pensamentos de prostituição. Coloca pensamentos de queda. Coloca pensamentos de adultério. Mas em nome de Jesus Cristo, uma vez que você levanta a espada da intercessão, eles começam a cair pelo nome de Jesus. Porque você entende que na guerra espiritual você tem que resistir. E quando você resiste, é te dado um acesso. E este acesso faz você avançar no teu propósito, no teu chamado, no teu desígnio, na unção. Elevassuricaia. Deus está aqui, eu sinto Ele aqui. Elebadacasuricanda levedecaia. É por isso que quando Deus chama Gideão, Ele fala: Gideão, no capítulo 6 de Juízes, vai lá na casa do teu pai, derruba o altar da casa do teu pai e faz um altar novo para mim. Porque não há como um altar ser destronado enquanto o outro não foi edificado. Você vai ter que edificar altares. Homens e mulheres de Deus são edificadores de altares. Assim como Abraão, em cada circunstância da vida dele, ele teve que edificar altar. Ele foi para Canaã, edificou um altar. Ele estava em Ur, edificou um altar. Em cada chamado da vida dele, ele teve que edificar um altar. Subiu no Monte Moriá com Isaac, edificou um altar.
Os homens e mulheres de Deus são edificadores de altares. Em cada circunstância, processo, situação que vem te acometer no meio da sua vida, você vai ter que edificar um altar. Fala assim: eu tenho que edificar um altar. Por quê? Porque Deus, ele vem aonde tem altar. Quando Deus, ele te olha lá do céu, ele olha para você e ele vê um altar. Quando Deus, ele vê a profeta Rosana, quando vê a Cecília, a profeta, o bispo, o pastor Luan, ele olha para ele e vê se tem altar. Porque ele não pode responder com fogo aonde não tem altar. Ele não pode responder com fogo aonde não tem oração. Ele não pode responder com fogo aonde não tem intercessão. Ele não pode responder com fogo aonde não tem sacrifício. Mas quando você sacrifica aquilo que te dói, quando você sacrifica a sua vida, esse altar, ele começa a queimar. Esse incenso começa a subir. E os anjos vêm te visitar. Porque agora você se tornou um altar. Agora você se tornou um altar vivo. É você andando e o céu confirmando. É você andando e o céu contigo. É você andando e o céu assinando embaixo. Tem altar aqui? Tem altar aqui? Tem altar aqui. Você é um altar físico que contesta nas regiões espirituais. Você é um altar físico que contesta nas regiões celestiais. Você entende isso? Depois que você começa a entender isso, sua mente passa por uma transformação. Porque agora você passa a olhar as coisas terrenas não de forma mais carnal, mas espiritual. Você começa a entender e discernir os ambientes do Espírito. Você começa a entender e discernir aquilo que está à sua volta. Você começa a entender e discernir a palavra do Eterno. Começa a se abrir uma nova fase da sua vida. Começa a se abrir uma nova fase do seu chamado. Começa a ser te dado uma sabedoria que antes não tinha. Porque o Espírito de revelação agora, ele achou uma habitação dentro do seu coração. O Espírito de poder e força achou uma habitação dentro do teu coração. E agora você se tornou um altar. Você está em chamas, você anda em chamas, você fala em chamas, você ministra em chamas, você prega em chamas. Elevasutrequia, elemandaramacai. Não importa o que as pessoas falam, você está em chamas. Não importa o que disseram, o que falaram, eu estou seguindo o propósito eterno. Elevasundrequia. Se torne um altar em chamas e veja o fogo do Espírito te queimar. O fogo do avivamento dos últimos tempos que está sobre esse ministério, está sobre o nosso paizão te queimar. Só precisa de uma centelha para o fogo pegar. Só precisa de uma centelha para Deus te levantar. Elevasutrequeia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo queimar, deixa a intercessão queimar. Deixa a oração queimar. Deixa a intimidade queimar. Deixa o Espírito Santo queimar. Elevasutrequia. Na guerra espiritual, Satanás vai vir tentar te paralisar. Ele vai usar as armas dele, porque ele é sujo, ele é pilantra. Ele usa a feitiçaria. Ele usa a orfandade, ele usa as porfias, ele usa as invejas, ele usa as coisas contrárias. E agora você entende que neste momento é onde você tem que resistir. Você entende que a sua guerra não é travada nas esferas naturais, mas nas espirituais. E agora você começa a batalhar com as armas espirituais e não as carnais. Você para de bater boca, vai para o joelho do chão. Começa a fazer propósito no monte. Começa a fazer propósito de oração. Deus, ele te chama para a madrugada. Deus coloca o fogo em você. Deus te dá uma espada. Deus começa a te envolver. Porque o fogo começa a queimar em você. Porque o fogo começa a arder em você. Porque a palavra do Eterno, ela vem sobre você. E quando você recebe uma profecia, uma palavra, você tem que habilitar ela na sua vida. Você tem que guerrear por ela na sua vida. Você tem que travar uma guerra. É tempo de você travar uma guerra na posição de intercessão espiritual. É tempo de você travar uma guerra na posição que o Senhor te colocou na terra, para ser um intercessor de almas para o reino dele. Assim como Daniel no meio da guerra. Dá glória, dá glória. Aleluia, dá aleluia. Eu falei pro pastor Luan ali. Ele falou, por favor, você grita muito. Eu falei, não vou tentar ir devagarzinho. Mas eu sou evangelista. Eu sou pregador de rua. Eu falei, eu vou falar aquilo que Deus falar. Porque é Ele quem fala, não é o vaso. E Ele fala como quer, usa do jeito que quer. Porque é Ele que faz. Depois o bispo, ele me pega ali. Glória a Deus.
Daniel capítulo 10, versículo 11. A oração faz os anjos virem até você. Aí você entra em um grau mais profundo da intercessão. Aí você começa a entender os reinos do Espírito. Dentro do reino de Deus há reinos. Todos nós já sabemos isso, nosso Pai sempre explica isso. Há reino dos anjos, reinos do fogo, reinos da oração, reinos da intercessão, reinos do gemido do Espírito. Aonde Deus ele começa a despertar o teu chamado e a tua natureza. Aonde Deus começa a te dar os insights da glória. Aonde começa a descer sobre você a tua natureza espiritual. E agora você passa a se tornar não apenas mais um membrista de igreja, mas um filho de Deus para manifestar a glória dele nessa terra. Quando você entra no mercado, você não entra mais sozinho, mas a presença de Deus entra com você. Você entra na casa, não entra mais sozinho, mas os anjos de Deus entram com você. Você entra no banco, não entra sozinho, a presença de Deus está com você. Elevasutrequeia. E o anjo me disse: Daniel, tu és muito homem, muito amado. Presta, pois, atenção na palavra que vou te comunicar. E levanta-te, porque eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Aleluia, Jesus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Vamos orar em línguas? Elevasundre que lebedecaia. Que lebadarabadarabadarabaxidre vedrequia darabacai. Rocosembedequia da lavasundre que lebedequia da lavaracidre bedrequia. Que lebadacasute lebedecalavassandre que ebedecaia. Eleche elebedecando kodogoshi. Requepetecasundrequia. Elevassara catorossi. Elepequele mandaracadorossia. Elevassandre quitequia. Recatocossi bedequia decaia. Não apagueis a chama do Espírito. Eleva saramambaracatorossi. Esse caia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Daniel era um intercessor. Daniel, ele entendeu. Quando ele viu o anjo, ele tremeu de medo. Quando ele sentiu a unção de Deus, ele tremeu de medo. Por quê? Porque ele entendeu que ele era um intercessor. No capítulo 9 ele começa a clamar. No capítulo 9, a palavra do Senhor diz que ele começa a suplicar o pecado da nação. Ele estava lutando aqui por uma guerra geracional, pela promessa de Deus que havia através de Cristo. Então havia uma guerra muito grande instalada no céu. Ele entendeu que a guerra dele não era terrena. Ele entendeu que a guerra dele não era contra o rei da Síria, não era contra Nabucodonosor, não era contra os governantes, os príncipes que lutavam com ele. Mas havia algo muito além. Havia algo que os olhos não poderiam ver, que estava nas regiões espirituais. E a palavra de Deus diz, ela é muito clara, que Gabriel, um dos príncipes, ele é enviado a ele. Só que lá na Pérsia, havia um principado que governava aquele reino. E aquele principado, ele vê a bênção chegando, ele vê a resposta chegando, e agora ele começa a resistir. Ele começa a tentar barrar a mensagem de chegar até Daniel. E talvez na sua vida hoje seja assim. Talvez você esteja guerreando, mas você não entendeu que por trás dessa guerra há uma engenharia, há uma estrutura muito bem posicionada para travar o teu chamado, para travar a tua vida, para travar o teu profético, para que você não enxergue com os olhos do Espírito, mas você também agora comece a enxergar apenas pelos olhos da carne. Você tem que entender que no reino espiritual não há nada por acaso, não há chamado por acaso, nada é dado por acaso, e toda vitória que você recebe tem que ser desatada lá. E agora Daniel, ele começa a entender que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, e ele começa. Primeiro dia, segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. 21 dias de jejum, até que fosse desatado, até que o anjo mais forte descesse para ajudar ele, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, diz a palavra, viesse para ajudar ele, porque havia uma guerra travada. Eles estavam tentando travar Daniel de carregar a promessa para o povo de Deus. Talvez o teu chamado seja muito grande, talvez aquilo que Deus preparou para você seja extraordinário, talvez as nações te esperam. Talvez o teu chamado seja um de um avivalista do último tempo, que vai ganhar milhões de almas na África, na Ásia.
Talvez o teu chamado é no ramo empresarial, aonde Deus te levantará para alimentar milhões de crianças. Talvez o teu chamado é ser um pastor de uma grande congregação ou de uma pequena congregação, não importa. Mas o teu chamado, ele está ligado à tua natureza, e o diabo, ele quer travar a tua natureza profética. E ele entende que tem que te travar, ele entende que tem que te guerrear, e ele começa a usar as armas. Aquilo que lutou contra o teu pai começa a vir sobre você. Seu pai não foi feliz, vai vir contra você. Seu pai não conseguiu destravar as finanças, vai vir contra você. A tua família teve adultério, vai vir contra você. Ele começa a travar o teu chamado. Ele começa a lutar com as armas que ele usa. Ele começa a levantar feiticeiros naquela empresa, aquela amiga. Talvez presentes são te dados e você na inocência aceita. Mas você não sabe que por trás disso há uma engenharia muito bem estruturada para tirar o teu chamado de você. Só que é nesse momento que você tem que se levantar em intercessão. É nesse momento que você se posiciona como sentinela na torre de vigia. É nesse momento que você levanta a espada da oração. É nesse momento que a unção desce para te ajudar. É nesse momento que os anjos vêm para guiar. É nesse momento que a palavra profética começa a desatar. Há uma guerra. Você tem que levantar a tua espada. Você tem que guerrear, você tem que profetizar, você tem que jejuar, você tem que clamar para que o céu desça. E os anjos, eles vêm te visitar, para que o anjo do chamado, ele vem te visitar, para que o anjo dos ministérios, ele vem te visitar. Você tem que guerrear. Para você ter uma visitação dessa na sua vida, você vai ter que guerrear. É para todos aqui, é para todos, é para os filhos de Deus, é para aqueles que estão na brecha, é para os intercessores, é para os homens e mulheres de Deus, é para os membros de Deus, é para a família de Deus. É para mim, para você essa verdade. Não aceite menos daquilo que a palavra te diz e aquilo que você é em Cristo Jesus. Você é reino. Você é sacerdócio, você estabelece domínio, você tem autoridade, você tem voz no reino do Espírito. Quando você levanta para interceder, Satanás começa a cair, os anjos começam a ser enviados e o fogo desce. Fala assim: eu tenho que travar uma batalha. Só que Daniel, ele tinha justiça. Daniel, ele tinha ofertas. Daniel, ele tinha uma vida consagrada. Você tem que ter justiça diante do altar do Senhor. Você tem que ter ofertas diante do altar do Senhor. E me entenda no Espírito, não falo de ofertas financeiras. Talvez você não tenha dinheiro financeiro, mas você tem um jejum para te dar. Talvez você não tenha ofertas financeiras, mas você tem a tua oração de madrugada para orar, para jejuar, para clamar. Talvez você não tenha finança agora, mas o Senhor está te chamando para outra esfera. Talvez você tenha que alimentar um pobre. Talvez você tenha que dar para aquele que não tem. Você tem que estender a mão para aquele que não tem. Talvez Deus está te chamando para fazer um voto com Ele, para que algo se desate na sua vida. Assim como Ana, Deus precisava de um filho, Ana precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Deus, ele falou para Ana, ou eu imagino que Ana falou para Deus. Falou: Deus, já que você, conjecturando aqui, Deus, já que o Senhor precisa de um profeta, eu tenho um filho. Se o Senhor me der um filho, eu te dou como profeta. Você pega aquele pequeno sacrifício de lágrimas e você leva diante do Senhor, e isso vira uma grande promessa na sua vida. Até hoje ninguém sabe quem foi os filhos de Penina, mas você sabe quem foi Samuel? Sacerdote, o único na Bíblia, juiz e profeta. Talvez você ache que não está gerando nada com as lágrimas, mas o que você está gerando vai ser um grande Samuel para essa geração. Vai ser um grande Samuel para essa geração. Você não vai perder mais, porque é tempo de clamar, é tempo de levantar a tua espada, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de estar diante do Senhor, para que Ele faça algo novo sobre a tua vida, e para que as portas do inferno elas não venham prevalecer. É tempo de você se levantar em oração, em intercessão, clamar diante do altar, até que o céu desça e responda com fogo. Elevará-se-a. O intercessor, ele é dotado do discernimento profético na oração, porque agora ele recebe do seu ventre as aflições de Cristo pelo mundo. Aleluia. Você que tem fome e sede por Deus, você que quer ser usado por Deus, você que tem vontade de crescer, o primeiro chamado que Deus te chama é para a oração, é para a intercessão. Quando você entra no reino da intercessão, o seu discernimento começa a ser aguçado. Agora os sonhos serão desatados,
o Senhor te levará no reino dele, e você receberá no teu ventre as dores de Cristo. Talvez tem noites que você não vai dormir, talvez tem dias que você vai ter que chorar diante do altar. Talvez as almas daqueles que estão perdidos lá fora vai vir uma demanda para você orar. Talvez hoje você só se preocupa apenas com seu próprio umbigo, talvez não. Talvez você já seja um homem e mulher de oração. Mas isso vai começar a aumentar. A chama, ela começa a aumentar. Você começa com 1 hora, Deus ele te chama para 2. Você começa com 2, Deus te chama para 3. Deus ele te chama para a madrugada. Daqui a pouco a madrugada ela fica pequena. Deus ele te chama para o monte. Daqui a pouco você está sacrificando, você está colocando lenha, você está colocando sacrifício, até que você se torne um altar vivo, aonde Deus pode responder com fogo na terra. Deus vai te tornar um altar vivo na terra. Deus vai te encher deste fogo de intercessão, e através da intercessão você vai obter grandes vitórias. A tua família vai ser salva, os teus parentes serão curados, a tua casa passará por uma metanoia do céu, porque você entrou em guerra na intercessão. Elevassundrequia. Deus não procura os homens melhores, Deus procura aqueles que estão em intercessão. Deus não procura as mulheres melhores, Ele procura aqueles que estão em intercessão. Para Deus o que importa é quanto você tem coragem de se desgastar em oração, para que você traga a vontade de Deus para a terra. Deus ele sempre procura homens e mulheres que estão na brecha. Deus ele sempre procura homens e mulheres que estão disponíveis. Deus orou 12 horas, não foi pelos 12 melhores, foi pelos bandidos, foi pelos cobradores de impostos, foi por Pedro que trocava a orelha do soldado, cortava a orelha do soldado, e escolheu esses homens para ser grandes apóstolos, para pregar o evangelho na Ásia. E por causa dele, hoje estamos aqui. Homens e mulheres como John Wesley, homens e mulheres como Charles Finney, homens e mulheres como Catherine Kuhlman, homens e mulheres como Amy McPherson. E por causa da oração deles, hoje nós estamos aqui. Deus está levantando as novas colunas de oração. Deus está levantando generais da oração. Deus está levantando os homens e mulheres de oração, porque o apóstolo sempre diz, não é tempo dos profetas, dos apóstolos, dos grandes ilustres, é tempo de homens e mulheres rendidos em oração. Dos vasos, tem vaso aqui, tem vaso aqui. Tem vaso aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida, que é um tempo de um novo ciclo, está se abrindo sobre a tua vida, aquilo que não foi desatado, através dessa palavra profética e do manto do nosso Pai espiritual, neste momento, está sendo te dado. Pegue no Espírito a chave da tua vitória, através da intercessão.